Rússia e Europa, uma parte do todo, escrito por José Milhazes. A história mostrou que, não obstante todas as vicissitudes e dificuldades, a Rússia é um país com fortes raízes europeias. Os grandes momentos da sua existência estão ligados ao velho continente. Resta apenas continuar à procura do melhor modus vivendi entre todos os povos europeus, onde as suas tradições, costumes e direitos sejam respeitados. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em janeiro de 2016. Na seleção de temas a tratar, a coleção Ensaios da Fundação obedece aos princípios estatutários da Fundação Francisco Manuel dos Santos: conhecer Portugal, pensar o país e contribuir para a identificação e resolução dos problemas nacionais, assim como promover o debate público. O principal desígnio desta coleção resume-se em duas palavras: pensar livremente. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. Introdução. Se lançarmos um olhar atento para a história, veremos que a análise das relações entre a Rússia e a Europa está impregnada de estereótipos que se foram acumulando ao longo de séculos, tendo alguns deles transitado de épocas distantes para os nossos dias. Um desses estereótipos, alimentado por certos círculos ideológicos na Rússia, tema que iremos abordar mais à frente de forma pormenorizada, é que aquele país constitui uma civilização separada, que não faz parte do velho continente, ou se faz só parcialmente, considerando-a um Estado eurasiático. Normalmente, nessas teses, o asiatismo é utilizado para justificar políticas autoritárias e expansionistas ou conceitos como democracia soberana. Este último conceito foi utilizado por Vladislav Surkov, conselheiro do presidente russo Vladimir Putin, que empregou esse termo pela primeira vez a 22 de fevereiro de 2006, definindo-o assim: tipo da vida política da sociedade quando o governo, seus órgãos e ações se elegem, se formam e se dirigem exclusivamente pela nação da Rússia, em toda a sua diversidade e unidade, para que todos os cidadãos, grupos sociais e povos que a formam alcancem o bem-estar material, a liberdade e justiça. No fundo, a adjetivação da democracia para designar um sistema político tem precedentes no passado e, além de desvirtuar o próprio conceito, servia para justificar regimes autoritários ou totalitários, por exemplo, a democracia popular nos antigos países comunistas do leste da Europa ou a democracia orgânica de Salazar ou Franco. Outro dos estereótipos é que os russos são impermeáveis a conceitos ocidentais como democracia, pluripartidarismo, defesa dos direitos humanos, etc. No entanto, se estudarmos mais profundamente as raízes da história da Rússia, constataremos que este é um país europeu como qualquer outro, devendo-se algumas das diferenças, entre outros fatores, às dimensões gigantescas do seu território, que se estende do Báltico a norte e do Mar Negro a sul até ao Oceano Pacífico ou a vicissitudes históricas. Devido às suas dimensões, na atual Federação da Rússia, enquanto herdeira do Império Russo e da União Soviética, vivem não só povos europeus, mas também asiáticos. No entanto, a principal matriz civilizacional é claramente europeia. Os russos do Extremo Oriente ou da Sibéria têm muito mais traços comuns com os portugueses do que com os seus vizinhos chineses ou japoneses.
Quanto à aversão à democracia ou o apego ao totalitarismo, iremos ver que é tão difícil ter aversão ao que praticamente não se conhece como não ter apego ao totalitarismo quando um regime autoritário se sucede a outro. Quando falamos da literatura clássica russa, Alexander Pushkin, Ivan Turgenev, Fyodor Dostoiévski, Nikolai Gogol, Lev Tolstói, etc., colocamo-la entre os ramos da literatura europeia, ou, a falarmos mais amplamente, ocidental, não nos lembrando de chamar eurasista a qualquer um dos escritores citados. O mesmo se pode dizer em relação à música clássica, às belas artes, etc. Se há divergências, que as existem, e não são poucas, elas ocorrem também entre outros países europeus. Não são específicas das relações entre a Rússia e a Europa, mas tiveram origem nos diversos percursos históricos dos diversos povos. A Rússia não é a santa que atualmente é vendida pela propaganda do Kremlin, ao ponto de se afirmar que esse país nunca atacou qualquer vizinho e foi apenas alvo da cobiça de potências estrangeiras, o que é o futuro radioso em comparação com o Ocidente minado pela decadência ou depravação. Mas também não é o urso feroz, agressivo e selvagem, imagem frequentemente desenhada por alguns dos mais inflamados defensores dos chamados valores ocidentais. Existiram períodos em que foi possível estabelecer relações mais ou menos civilizadas, em que o diálogo, não obstante as grandes dificuldades, avançava. Por alguma razão, a União Europeia continua a ser hoje o maior parceiro comercial da Rússia e esta o maior fornecedor de gás e petróleo da Europa. Foram também lançadas outras pontes de cooperação, nomeadamente no diálogo entre a Aliança Atlântica e Moscovo, na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, etc. E se hoje em dia vivemos uma profunda crise nas relações entre a Rússia e a União Europeia, ela deve-se em grande parte aos dirigentes políticos de ambos os lados, que deixaram escapar uma grande oportunidade de aproximação que foi aberta com o fim do campo socialista em 1989 e da União Soviética 2 anos depois. Aqui será oportuno citar o que o grande escritor russo Lev Tolstói escreveu em 1905, após o seu país ter sofrido uma pesada derrota na guerra contra o Japão. A importância da vitória dos japoneses consiste em que ela mostrou da forma mais evidente não só à Rússia vencida, mas também a todo o mundo cristão, toda a insignificância da cultura externa de que tanto se orgulham os povos cristãos. Mostrou que toda essa cultura externa, que lhes parecia um resultado excepcionalmente importante dos esforços seculares da humanidade cristã, não passa de algo tão insignificante que o povo japonês, que não se destaca por propriedades espirituais particularmente supremas, quando precisou de, em algumas décadas, assimilar toda a sabedoria científica dos povos cristãos, incluindo o conhecimento de bactérias e explosivos, empregou de forma tão hábil essa sabedoria que se colocou na aplicação da mesma ao campo militar, tão altamente apreciada pelos povos cristãos, acima de todos eles. A pretexto da autodefesa, os povos cristãos inventaram, uma atrás da outra, as mais eficazes formas de extermínio mútuo, formas empregues imediatamente a seguir por outros adversários, e utilizaram-nas para se ameaçarem uns aos outros. Se no texto de Tolstói se substituir japoneses por fundamentalistas islâmicos e outras pragas atuais, e povos cristãos por europeus, que eram sinónimos para o escritor russo, teremos um quadro muito real da atualidade. Neste trabalho, iremos fazer uma incursão pelas histórias da Europa e da Rússia para se tentar compreender melhor aquilo que nos une e nos separa, partindo do princípio que elas estão fortemente interligadas. Capítulo 1. A Rus de Kiev na Europa. No século VIII, um grupo de tribos eslavas orientais e fino-úgricas criou o seu Estado na Europa Oriental, a Rus de Kiev. Esta nova formação desenvolveu-se ao longo do eixo da rota comercial, conhecida como dos vikings até aos bizantinos. A sua própria situação geográfica ao longo de grandes vias fluviais que ligavam o Mar Báltico com o Mar Negro, através do rio Dnieper, e com o Mar Cáspio, através do Volga, fazia com que a Rus de Kiev se envolvesse numa complexa teia de relações internacionais. No sul com Bizâncio, no leste com o Kanato da Khazar, no norte com a Escandinávia e no ocidente com os reinos da Europa do leste e central.
Até ao presente, continua a discutir-se a origem dos primeiros príncipes que governaram Kiev, se tratava de vikings ou de eslavos, mas para nós isso não é o mais importante. Interessa-nos sim como um facto que mostra que a Rus de Kiev não estava separada da Europa, que não constituía um mundo fechado. Além disso, os casamentos entre os novos senhores da Rus e membros das famílias reais escandinavas eram frequentes. Por exemplo, Yaroslav o Sábio, cerca de 978 a 1054. Grão-príncipe de Kiev, casou-se com a princesa Ingigerd, ou em russo, Irina, filha do primeiro rei sueco Olavo, 980 a 1022, que converteu o seu povo ao cristianismo. Elisabeta, filha mais velha de Yaroslav, casou-se com o rei norueguês Haroldo III, 1015 a 1066. Por outro lado, era recorrente a contratação de mercenários escandinavos pelos grão-príncipes da Rus nos combates com os países vizinhos. Claro que é inegável o facto de a maior influência em numerosas áreas da vida da Rus ter vindo de Bizâncio, principalmente depois do príncipe Vladimir, 960 a 1015, ter adotado o cristianismo oriental ortodoxo como religião oficial dos seus domínios, no ano de 988. Mas não nos devemos esquecer que, naquela época, Bizâncio ainda era o centro do Império Romano Oriental, com fortes ligações políticas, económicas e culturais aos reinos europeus ocidentais e a Roma, pois a cisão entre as igrejas católica e ortodoxa veio a ocorrer em 1054, não tendo servido de motivo para a ruptura total de contactos entre as partes. Para os imperadores bizantinos, as boas relações com a Rus eram importantes para evitar os ataques dos exércitos de Kiev e para utilizar a força militar dos príncipes russos na luta contra outros perigosos vizinhos do Império. A aproximação da Rus a Bizâncio e a sua cristianização teve consequências gigantescas, designadamente civilizacionais para a primeira, que entrou em contacto e assimilou não só a religião, mas também usos e costumes, arquitetura, pintura, etc., a ela ligados. Yaroslav, o Sábio, construiu em Kiev templos em estilo bizantino. Os eslavos orientais puderam passar a escrever graças à obra incansável de dois sacerdotes bizantinos nascidos no século IX, os irmãos Cirilo e Metódio. Chegados à Morávia, em 863 ou 864, na região já existia o chamado alfabeto arcaico, um sistema de escrita elaborado e desenvolvido no primeiro Império Búlgaro, 633 a 1018, para escrever a liturgia para os eslavos. Cirilo e Metódio criaram na sua base o alfabeto glagolítico, influenciado pelos alfabetos grego, latino e hebraico, e que mais tarde deu origem ao alfabeto cirílico. Além disso, o batismo da Rus contribuiu também para o aumento dos contactos com os países cristãos da Europa Central e Ocidental. As relações políticas eram reforçadas pelas uniões matrimoniais. Sviatopolk, o Maldito, 979 a 1019. Grão-príncipe de Kiev, em 1015 a 1016 e 1018 a 1019. Casou-se com uma das filhas do rei polaco Boleslav, o Bravo, 967 a 1025. Anastácia, filha mais nova de Yaroslav, o Sábio, casou-se com André I, rei húngaro entre 1046 e 1060. Ana, a mais nova, casou com o rei francês Henrique I, 1008 a 1060. A partir da segunda metade do século XI, a Rus de Kiev, tal como outros estados europeus da época, desintegrou-se em feudos. Foi dividida entre os descendentes dos conquistadores, separando-se em pedaços devido a guerras feudais ou invasões de tropas estrangeiras. Porém, esses processos não levaram à interrupção de relações com os estados vizinhos. Segundo os anais russos, a fama dos príncipes russos chegava a países distantes, aos gregos e húngaros, polacos e checos e até Roma. Mantiveram-se relações com Bizâncio no campo religioso, pois a Igreja Ortodoxa Russa passou a depender diretamente do Patriarcado de Constantinopla. Mas os contactos iam além disso. A Rus e Bizâncio tinham um inimigo comum, os cumanos, povo nómada turcomano.
O Império Bizantino via-se igualmente a braços com levantamentos internos e ataques de outros vizinhos, por isso assinou vários acordos de defesa com príncipes russos. Em 1073, 1074, a pedido do imperador Miguel VII Ducas, 1050 a 1090, o grão-príncipe Vladimir II Monómaco, 1052 a 1125, participa na repressão de uma revolta em Kherson contra Bizâncio. Em 1160, Manuel I Comneno, 1118 a 1180, pede ajuda ao príncipe de Kiev Rostislav Mstislavich na luta contra os húngaros à luz da paz assinada entre russos e gregos. Os laços entre grão-príncipes russos e os países estrangeiros continuavam a ser estreitados por uniões nupciais. O próprio Vladimir era, por linha materna, neto do imperador Constantino Monómaco, 1000 a 1050, e casou-se com Gita de Wessex, filha do rei Harold II de Inglaterra. Ao nome deste grão-príncipe russo está ligado um dos mais importantes símbolos do poder real na Rússia, a coroa de Monómaco, que, segundo a saga dos príncipes de Vladimir, escrita no século XVI, teria sido oferecida pelo imperador Constantino ao seu neto Vladimir, como símbolo da ligação umbilical entre o Império Bizantino e o reino da Moscóvia. Segundo a lenda, esta relíquia teria sido deixada pelo rei mesopotâmico Nabucodonosor. A coroa, constituída por um gorro de peles com diamantes incrustados e uma cruz no cimo, foi utilizada na cerimónia de entronização dos czares russos. A este símbolo do poder real está também ligada a teoria de Moscovo III Roma, que iremos analisar adiante. Eram também fortes os laços matrimoniais entre a corte russa e os reinos da Europa Central, como por exemplo Polónia, Hungria ou o Império Alemão. Não obstante o alto clero ortodoxo desaconselhar os casamentos entre ortodoxos e católicos. Kiev e o Vaticano não passaram a estar de costas viradas, mesmo após o grande cisma de 1054. Na luta pelo trono, o grão-príncipe Iziaslav, 1024 a 1077, filho de Yaroslav, o Sábio, envia o seu filho a pedir ajuda ao Papa Gregório VII, 1073 a 1085, tendo chegado a reconhecer a supremacia do Santo Pontífice Católico. Este convenceu o rei polaco Boleslav, o Corajoso, a ajudar Iziaslav a recuperar o trono de Kiev. Por outro lado, o papado também tentou a aproximação com os grão-príncipes russos perante a ameaça da Europa pelas hordas tártaro-mongóis. Em 1245, o Papa Inocêncio IV convocou um concílio para Lyon a fim de analisar a situação na Terra Santa e as formas de travar o avanço das hordas de tártaros mongóis. Aí foi decidido pedir ajuda ao rei russo Danil da Galícia, 1201 a 1264. As conversações entre Roma e o monarca terminaram por volta de 1253 com a promessa de reconciliação das igrejas ortodoxa russa e católica, tratando-se de uma medida com fins puramente políticos, a criação de uma aliança para combater os tártaro-mongóis. Nenhum dos objetivos foi conseguido, pois Danil não aceitou participar na cruzada contra os invasores anunciada em 1253. Por um lado, não esperava grande ajuda da Europa, que nessa altura atravessava um período de grande fraqueza e instabilidade, e por outro lado, como andava envolvido em frequentes conflitos com os países europeus vizinhos, bem como em guerras com outros príncipes russos, via-se na necessidade de manter a paz com o império criado por Gengis Khan, 1162 a 1227. Sendo obrigado a pagar tributo aos tártaros mongóis, Danil manteve maior autonomia em relação à horda do que outros príncipes russos. O mesmo Papa Inocêncio IV enviou também embaixadores seus a Novgorod, cidade-estado onde então reinava o príncipe Alexandre Nevsky, 1221 a 1263. Na bula dirigida a este, o sumo pontífice pedia a Nevsky para seguir o exemplo do seu pai, que, à beira da morte, supostamente aceitara obedecer à Santa Sé e propunha a coordenação de ações com os cavaleiros da Ordem Teutónica. Na segunda bula, o Papa recordava-lhe que tinha aceitado converter-se ao catolicismo e construir um templo católico na cidade de Pskov.
Porém, Alexandre Nevsky recusou essas propostas, preferindo chegar a acordo com os tártaros mongóis e pagar-lhes tributo. É sintomático o facto de a política externa desta ilustre figura da história russa continuar a ser alvo de acesas discussões, precisamente no contexto das relações entre a Rússia e a Europa. O historiador russo Nikolai Borisov escreve a propósito: os amantes de destruir mitos procuram comprometer constantemente Alexandre Nevsky e tentam provar que ele traiu o irmão, trouxe os tártaros para solo russo e não se entende como é que o consideram um grande cabo de guerra. Semelhante desacreditação de Alexandre Nevsky encontra-se permanentemente na literatura. Quem era ele na realidade? As fontes não permitem dar uma resposta cabal a essa pergunta. Grosso modo, existem 3 abordagens à vida e obra de Nevsky, segundo a versão. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.